Fala amigos do canal Campex Esportes e Casa de Taipa Esportes, estamos começando o programa Respeita a Minha História com o apoio da MH Produções e da Arena Society A8. E hoje é nossa convidada Mari Diniz. Mari, a bola está com você. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem? E a gente vai conversar nesse primeiro bloco sobre a sua origem, Mari. Então a gente quer saber, você é de Aracaju? Sou de Aracaju. Nascida e criada em Aracaju. A gente quer saber da sua história, com a sua família, seus irmãos. Você tem irmãos? Tenho 2 irmãos, um mais velho, um mais novo. Ambos gostam de futebol também? Não, Ou não só você? O mais novo adora, mas não joga. E o mais velho não quer nem saber. Não quer nem saber. E o futebol apareceu na sua vida como? Então, eu até não sei explicar, porque foi tão nova que eu não me lembro, não recordo exatamente quando foi. Mas eu lembro que tem um tio meu, irmão da minha mãe, que sempre jogou futebol, ele jogou profissional inclusive, chegou a jogar no América, daqui de Propriá. E sempre incentivava muito a gente, torcia muito, quando tinha campeonatos, copas da seleção brasileira, ele era muito fanático, até hoje é, e aí isso acabou influenciando um pouco os sobrinhos a debandarem para o lado do futebol também. E aí na escola, também você estudou onde? Estudei no CCPA e no Master. E na escola também tinha esse investimento, né, no futebol? Isso, na escola, no CCPA já existia aquelas Copas Mirins, Olimpíadas, Jogos Internos, aquelas coisas que sempre existem, né, na escola, quando a gente é jovem, para distrair, as gincanas. E aí eu sempre tive vontade de jogar futebol, porque eu jogava em casa com os meus primos, tinha vontade de jogar, só que era muito difícil porque não tinha muitas meninas que jogavam. Então jogava mais no recreio ali com os meninos mesmo, e depois mais velha, quando foram criados os times, é que eu comecei a jogar com meninas. Ô Mari, mesmo. e nesse início, você percebeu, sentiu, ou aconteceu ou não, algum tipo de preconceito com você? Não. Do ponto de vista assim, menina jogando bola, não cabe, ou você já jogava com os meninos, enfim, na escola? Isso. De fato, eu sempre gostei muito de jogar, então desde nova, até com primos mesmo, eu sempre tive mais primos homens do que mulher, eu sempre joguei muito com homens, então acho que desde o começo eles me acolheram, até hoje me acolhem, os meninos do futebol da OAB também me acolhem muito bem, então eu nunca sofri esse tipo de preconceito também, até porque eu acho que por saber jogar, não existia aquele preconceito, jogava todo mundo de igual para igual. Joga mais até do que muito homem, né? Então na hora do desenvolvimento ali da bola, os meninos observavam assim, não, vou chamar a Mari pro meu time aqui. Eles até começam, quando não conhecem, começam com um certo receio, assim, mas depois do desenrolar do joguinho ali, eles vão respeitando. E assim, você é um desportista, você gosta muito de futebol, mas você também gosta de outras modalidades esportivas. Na escola, o futebol lhe chamou a atenção mais por conta de casa, mas tinha outras modalidades na escola, tinha. Vôlei. E justamente por conta dessa dificuldade de ter o futebol feminino na escola, foi que eu comecei a despontar em outros esportes também, pela ausência do futebol. Como eu sempre gostei muito de atividade, e aí não tinha o futsal feminino na escola, eu acabava fazendo natação, polo aquático, basquete, vôlei, todas as outras atividades que tinham meninas fazendo, né, porque tinha que me enquadrar no meio das meninas, e acabei puxando para outros esportes também, mas o meu amor, minha paixão é sempre futebol. E as suas amigas de época de escola, de casa, enfim, de rua, as suas amigas falavam o que disso? Assim, tipo, por exemplo, algumas podem não gostar de futebol. E dizer assim, a Mari gosta de futebol, eu gosto de brincar de outra coisa. Como é que se dava isso? Você só jogava bola ou você tinha também outros momentos? Não, tinha. Sempre brinquei de boneca também, brinquei de casinha com as minhas amigas, elástico, a gente brincava muito de... Todas as brincadeiras da época tinha também. Elástico é uma brincadeira legal pra caramba, né? As meninas gostavam bastante de ficar pulando elástico. Muito. E acabava até estimulando e ajudando no esporte também. Coordenação motora. Isso. Então eu sempre tive minhas amigas, minha prioridade sempre foi o futebol. Então assim, chegava no recreio, na escola, entre jogar futebol e estar brincando de elástico, obviamente eu ia pro futebol. Mas eu tinha meus momentos com minhas amigas, tanto que hoje em dia uma amiga minha de escola montou um campo de futebol também. Quando foi fazer a inauguração, ela me comunicou para chamar as meninas para jogar. Então sempre houve essa parte de respeito, por eu gostar de jogar e enfiar as caras mesmo e jogar e tá nem aí. Então nunca teve preconceito, nem da parte dos meninos, nem da parte das meninas. Sempre fui muito bem recebida. E treinador? Você tem alguém em mente assim, aquele que me viu, que lhe descobriu, que lhe colocou no cenário do futebol? Tem alguém que você tem assim uma inspiração? Então, a minha história é até engraçada, porque eu jogava na escola, eu fazia futsal na escola, e eu sempre comunicava ao meu técnico, meu treinador, que eu queria jogar além daquilo, que eu não queria só ficar jogando futebol na escola, que eu queria ir para uma seleção sergipana, que eu queria jogar fora do estado. Só que eu acho que naquela época era muito difícil e ele por si próprio, ele não debitava muita confiança. E aí ele acabou não estimulando muito. E aí eu acabei o colégio, fui para a faculdade
Na faculdade eu parei de jogar totalmente, né, que eu jogava até por brincadeira. E eu comecei a jogar profissionalmente aos 24 anos. Porque demorou bastante, muita gente começa profissionalmente cedo, eu comecei foi tarde. Agora, como eu comecei, que foi interessante, porque eu sempre continuei com os babinhas, né, com as amigas, as brincadeiras de futsal. E aí, um dia, eu jogando babinha na orla com amigas, recentemente ali. Um olheiro estava por ali. Passou um senhor, um técnico, né, dono de time de futsal profissional, viu a gente jogando e me chamou para ir treinar com ele. Era até um time lá do 18 do Forte, Independente Futsal Clube, não sei se vocês conhecem. E aí ele me chamou, vamos treinar com a gente tem um time assim. Eu nem sabia que existiam esses times aqui em Aracaju, tanto que... Aí, vamos treinar com a gente, vamos. Aí cheguei lá, as meninas eram outro nível, era outra coisa. Eu acostumada com aqueles babinhas assim de quadra, de bairro. As meninas jogando excepcionalmente. Eu nunca vou me encaixar nisso não, mas aí foi treino e aí tô aí até hoje no cenário profissional, graças a Deus. Bacana. E o futebol tá no seu sangue, tanto você gosta de futebol, mas você gosta de assistir também futebol. Gosto. Você torce para quem? Eu torço cenário estadual, nacional. Estadual, nacional. Eu torço para a seleção. Seleção brasileira. Você não... Tá, Flamengo, Vasco, não, eu torço pro Flamengo, torço muito pro Sergipe aqui também no cenário estadual. Torcedor do Sergipe também. Isso, e pro Flamengo. Apesar dos dois não estarem numa fase boa, mas a gente tem que dizer. Não, o Flamengo tá numa fase maravilhosa. Nesse ano não. Tem ganhado tudo aí, né? Os dois últimos anos foi excepcional pro Flamengo. Quando o Jorge Jesus veio, né? Transformou. Isso. O Sergipe também é atual campeão estadual, né? Tem que respeitar. Mas atualmente é isso aí. E você costuma ir para estádio, assistir os jogos? Ia, antes da pandemia, muito mesmo. Tanto que quando eu assumi o cargo agora do TJD de Sergipe, a minha maior felicidade era que eu ia ganhar uma carteirinha de acesso livre, né? De acesso livre. Aí foi justo quando chegou a pandemia e que proibiram o público e não deu para ir. Mas tomara que na minha gestão ainda eu consiga ir, porque era muito bom, eu gostava muito. Todo domingo praticamente eu estava no Batistão assistindo o jogo, quando tem Copa, Olimpíadas. É bom demais, né? Jogos aqui no Brasil, eliminatórias, saio viajando para esses estádios aí, todos assistindo o campeonato, tudo que tem. Bom, para quem não conhece, Mari é advogada. E Mari joga também pela seleção da OAB. Isso porque a OAB, já há alguns anos, vem trabalhando essa vertente do esporte, né? Então, transformando o esporte, inclusive faz parte da comissão, né, de esporte da OAB, que desenvolve várias modalidades esportivas, dentre elas o futebol feminino, né? Mas no segundo bloco, a gente vai falar sobre os desafios, né? Não só da seleção da OAB, seleção feminina da OAB, como também os desafios do futebol feminino de modo geral, tá certo? Sai daí não. Agora, antes da gente ir para o segundo bloco, eu vou pedir a você que se inscreva aí no canal Campex Esportes, Casa de Taipa Esportes, tá aqui, ó. Inscreva-se no canal para dar essa moral, tá ok? Então, até o segundo bloco, a gente volta já. Fala, amigos da Campex Esportes, estamos de volta ao programa Respeita a Minha História, hoje recebendo minha amiga Mari Diniz. E nesse segundo bloco, Mari, a gente vai falar sobre esses desafios do futebol feminino, né? E eu queria que você começasse falando da OAB especificamente, porque, para quem não sabe, a OAB, ela mantém, né, um quadro esportivo, modalidades esportivas, e nós temos competições, inclusive, de nível nacional. Na verdade, temos competições de nível internacional, inclusive. Mas nessas competições de nível nacional, que o futebol da OAB Seccional Sergipe está acostumado a disputar, né? Nós temos tanto o campeonato nacional como também o campeonato regional, né? Foi preciso criar a seleção dos advogados e se criou a modalidade masculina no livre, né, pela idade, e no master acima dos 35 anos. E também criou-se o futebol feminino. Então eu queria que você falasse um pouco dessa criação, porque eu sei que você participou do embrião, né? Isso. Então como foi criar o time de futebol feminino da OAB? Foi, e vai ser ainda muito difícil. Porque o nosso time, o time feminino surgiu no momento em que existiu a Regional Nordeste aqui em Sergipe, e a OAB Sergipe precisava de uma representatividade feminina também, porque até então só tinha o time masculino. Se eu não me engano, foi 2017, foi por aí, que teve essa regional aqui, e o time feminino não existia. Então, Morbeck, Daniel, Alan, o pessoal da OAB, do time mesmo, do masculino, começou a movimentar para criar esse time feminino.
E aí Alan já me conhecia, sabia que eu jogava, tinha me visto jogando em outros lugares, Daniel também, chamaram. E aí, vamos montar um time topa? Vamos. Aí a gente saiu correndo, divulgando e conseguimos juntar. E você se surpreendeu com a... Porque conseguiu juntar um grupo até razoável, né? A duras penas, assim, o futebol 7, a gente conseguiu juntar 10 meninas, né, inicialmente. Meninas até que nunca tinham jogado futebol na vida, foram pelo entusiasmo mesmo. E deu certo, graças a Deus. Teve muita gente que surpreendeu, teve muita gente que a gente nem imaginava que jogava, que saberia jogar futebol e jogou bem. Como também teve aquelas iniciantes também que mostraram muita vontade, apesar de não ter a qualidade técnica, mostraram muita vontade. E a gente gostou tanto que o time está aí até hoje. E você consegue observar uma evolução do time criado lá em 2017, das competições? Porque eu lembro que nessa primeira competição, nossa, a Sergipe foi um saco de pancada, né? Até que não, viu? Não, mas teve jogo, acho que não sei se foi contra o Rio Grande do Norte. Foi. Foi uma goleada assim absurda. Foi, exato. Tinha uma menina, não sei se era do Piauí, ou é uma camisa 10, que só não fez chover numa partida dessa. Nesse jogo foi do Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte. Foi. Agora, no campeonato seguinte, aí já deu para perceber a diferença, porque teve um período de treino, né? Teve um período de adaptação. Mas como é que você enxerga ainda essa peneira, digamos assim, para a busca por essas meninas que, inclusive, para angariar essas meninas que estão se formando, como é que você vê esse trabalho que está sendo realizado? Então, a nossa maior dificuldade é realmente conciliar o profissional, né? Nossa gama profissional com o esporte. Inclusive, essa pancada aí que a gente tomou, porque os outros jogos foram disputadíssimos, foi 2-1, 1-0. Do Bahia a gente ganhou de 5-0 da seleção da Bahia. Então, assim, foi uma coisa muito disputada. O que nos prejudicou é que tiveram jogos que foram durante a semana pela manhã. E aí a gente tem o profissional também. Então, algumas amigas tinham audiências para fazer, tinham clientes para atender, tinham algumas diligências para realizar. E aí, infelizmente, ficamos desfalcadas nesse jogo com o Rio Grande do Norte. E aí acabamos tomando um saco aí, acho que foi 6-0, foi isso mesmo. Por aí. E assim, a nossa maior dificuldade hoje em dia é justamente essa. É encontrar meninas que consigam conciliar o esporte com a vida profissional e a vida familiar. Porque muitas são casadas, são mães, têm filhos para cuidar. Então, assim, essa dificuldade maior é a nossa. Escolher meninas que tenham tempo livre para viajar para as competições, meninas que tenham tempo livre para treinar. Às vezes a gente não tem uma disponibilidade de campo e horários que seja conveniente para todas. Então a nossa maior dificuldade hoje em dia é essa, é encontrar pessoas que joguem futebol e que tenham tempo para praticar o esporte. Mas você consegue enxergar hoje, melhor do que antes, uma certa prioridade colocada pela menina em desempenhar o futebol? Porque a gente fala assim, fala-se muito o seguinte, o homem, ele larga tudo para jogar bola. Né? Já a menina não, a bola, ela pode até gostar muito de futebol, mas não é a prioridade dela, ela tem outras prioridades. Você já enxerga melhor o quantitativo de meninas que colocam futebol com prioridade? Exatamente, eu sou uma dessas, viu? Você sempre é. Eu costumo dizer que minha profissão é o futebol e eu advogo por hobby. Por hobby. Então, tem muitas meninas, não na área de direito, né, que fazem isso. Claro. Usam o futebol como prioridade. Eu vejo muitas meninas por aí, inclusive aconselho o contrário para não fazerem isso, porque às vezes são meninas que estão no começo de vida e ao invés de se dedicarem a um estudo, a uma faculdade, uma coisa e outra, estão só querendo jogar futebol e esquecendo da vida, mas também não é assim, tem que saber ponderar os dois lados. Certo. Equilibra tudo, né? Exato. E na área do direito, a gente vê as meninas do time que gostaram, né, da experiência, se dedicando mais. Sobretudo aquelas que viajaram para a competição, porque eu costumo dizer muito isso, quando você viaja, e a competição a gente que já está acostumado, né, a disputar esses torneios, o de 2017 foi aqui em casa. Isso. Né? Que foi uma situação também muito legal, bacana, até pelo título do Master, que eu tive a honra de participar. Mas a viagem em si, ela é muito atrativa, até pela questão profissional em si, porque na viagem você conhece um colega de profissão e de repente acaba gerando uma amizade que vai gerar no futuro uma situação até profissional. Então, eu acho que após a viagem, passou-se a ter também das meninas esse pensamento. Com certeza. Agora, os treinamentos, não é ainda um óbice ou você já consegue enxergar que a OAB consegue realizar os treinamentos no feminino? Porque eu falo assim, o masculino, por exemplo, não gosta de treino. Quando fala assim, é treino, vai-se muito pouca gente. A não ser quando diz assim, é um amistoso ou é
um treino específico para convocação, mas quando é treino normal, convencional, é difícil os homens ir. As meninas, elas vão treinar, sempre tem o treino com certeza. Passado, esquematizado certinho. Principalmente quando tem campeonato à vista, as meninas depois das viagens, né, como você falou, se empolgaram muito, criaram muito vínculo com o time e hoje em dia é aquela coisa, tem campeonato, vamos treinar, vamos treinar. Porque diferente do homem, a mulher acha sempre que tem que melhorar alguma coisa. A gente não chega como os homens têm na cabeça, já sei jogar, vou do jeito que eu sei. Não, a gente sempre tem aquilo, vamos treinar porque a gente tem que melhorar, porque a gente tem que alcançar isso, tem que saber fazer aquilo. Então, o treino pra gente é fundamental e a gente gosta até mais quando tem realmente um treino específico, um treino de fundamento, um treino de jogada, do que o babinha, né, como fala em si. Porque o babinha pra gente não vai acrescentar em nada. E o treino, assim, a gente aprende e evolui com o futebol. E tem também o fato de que muitas meninas que começaram agora não tiveram a base. Né? Não tiveram os fundamentos, né, do futebol. Então a gente percebe que algumas meninas têm essa deficiência técnica, né, de domínio de bola, de passe de bola, que é uma coisa que, na verdade, muita gente diz assim, ela não sabe jogar bola. Não, mas isso é o tipo de situação técnica, de condição técnica que o treino vai fazer ter. Então se você vai para o treino, você acaba adquirindo, claro que habilidade são coisas que é dom, mas posicionamento tático, por exemplo, e algumas questões técnicas, como você dominar uma bola, passar uma bola, o treinamento vai fazer com que você tenha isso aí. E a gente percebe a evolução na seleção por conta disso. Mas no terceiro bloco a gente vai falar do futebol fora estado de Sergipe, né? As participações que você tem aí no futebol, no cenário nacional, e eu também vou lhe fazer algumas perguntinhas a respeito. Sai daí não, é daqui a pouquinho que a gente volta para o terceiro bloco. E inscreve-se no canal, Campex Esportes, Casa de Taipa Esportes, tá ok? Para nos ajudar. Valeu, muito obrigado e até o próximo bloco. Fala, amigos da Campex Esportes, da Casa de Taipa Esportes. Estamos de volta no terceiro bloco do programa Respeita a Minha História. Hoje recebendo Mari Diniz. E Mari, nesse terceiro bloco eu vou lhe perguntar o seguinte. Você recebeu convites para jogar por seleções de fora, são do Rio Grande do Norte e seleção de Santa Catarina. Então, vou lhe perguntar mais por Santa Catarina, porque trata-se da região sul e a gente sabe que existe ainda existe um grande preconceito, né? Com o pessoal do sul, com o Nordeste, coisa e tal. E não levando isso para o lado do futebol feminino, mas levando para o lado da nordestinidade, digamos assim. Como foi essa recepção lá em Santa Catarina? Então, a princípio, assim que eu recebi o convite da dona do time, foi para participar da Alifa, né, que é um campeonato independente de advogados que tem a nível nacional. E eu apenas a conhecia no time, não conhecia mais ninguém, só ela. E quando ela me convidou, eu foi ter uma oportunidade que eu estava viajando por lá e comuniquei, estou aqui pela região, quando a sessão tem treino, para a gente treinar, conhecer o time e tal, todo mundo se entrosar. E assim, eu lhe digo que não foi bom, foi meio ruim, porque realmente existe essa questão não do preconceito, mas eu diria do receio, né? É como se lá fosse um grupinho fechado que um intruso não entra. E foi bem assim, bem chato, no sentido de que não teve um entrosamento. Inclusive teve até uma recepção depois, um churrasco lá com o pessoal, e aí foi quando a coisa começou a desenrolar melhor. Mas depois, com o passar do tempo, com o passar dos treinos, que eu treinei com elas algumas vezes lá, e a gente participou do campeonato, né, da Alifa juntas, aí a coisa mudou, porque elas viram o futebol, conheceram a pessoa, né, quebraram essa barreira de, é nordestina, de fora, é isso e aquilo, e aí a coisa correu bem, tanto que temos amizade aí até hoje. E esse ano vou participar novamente com elas da Alifa. Agora, no desempenho do futebol em si, você chegou a jogar com elas antes dessa confraternização? Ou o jogo foi posterior? Então, teve um treino, né? Teve um treino. Então, nesse treino, houve assim um pouco, você sentiu um pouco assim de, ela não está me passando a bola, a fulana, né, não está me... Teve um certo boicote àquela atleta que estava ali. Eu não diria boicote, mas assim, existiu a falta de confiança. Elas jogavam muito, como é com meninos, né, também. Sim. Elas jogavam muito entre elas e se eu quisesse fazer alguma coisa, eu corresse atrás da bola, que fizesse minha jogada individual lá para ganhar o destaque, digamos assim.
E foi assim que eu consegui a vaga, porque também se eu tivesse ficado esperando não ia chegar, porque as meninas realmente lá, eu acho que não só por ser lá Santa Catarina, mas qualquer região lá do sul, sudeste, centro-oeste, o pessoal é meio receoso assim com relação ao pessoal de fora mesmo. E no Rio Grande do Norte foi outra coisa? Aí já foi outro nível. No Rio Grande do Norte, na verdade, as meninas sempre criaram uma grande amizade, né, no campeonato. Isso. A gente sempre está participando dos campeonatos, né, tanto nacional, regional, a gente sempre está se batendo por aí. Não só Rio Grande do Norte, Alagoas, Paraíba, então existe já a amizade das meninas, né? São times que vêm participando desde os primeiros campeonatos que tem. Então, assim, criou-se um vínculo de amizade que está aí até hoje. Lá a gente tem uma craque de bola, né? A camisa dela, como é o nome dela? Sofia. Sofia, né? Sofia. Sofia Não só Sofia, Sofia é uma das. É o destaque, né? Porque, quer queira, quer não, é uma pessoa que chama muita atenção. Mas, assim, tem as companheiras dela lá também que jogam muita bola hoje em dia. A Sofia está lesionada, teve um probleminha no joelho. E está abrindo vaga aí para outras meninas também despontarem no cenário lá do Rio Grande do Norte. Agora aqui na seleção sergipana a gente tem Mari, camisa 10. Craque do time, capitã, aquela que coloca o piano nas costas e carrega. Mas quem você observa nessa seleção sergipana? Porque a gente sabe que seleção, o nome já diz, seleção. Né? E apesar da brasileira, por exemplo, a gente ter Neymar, que é o craque do time, mas futebol é um esporte coletivo. A gente precisa de companheiros que ajudem esse craque a jogar bola. Quem você pode indicar como essas pessoas, né, ou um atleta, ou duas, ou três, que você confia para na seleção sergipana lhe ajudar a fazer um bom trabalho? Olha, confiar, eu posso dizer que eu confio em todas, porque eu vi todas crescerem ali dentro, né? Desde as primeiras, tem Roberta, tem Carol, tem Cacau, as meninas que começaram mesmo o time, né? Emily, que hoje em dia se afastou, virou mãe. Mas assim, tem todas as meninas que a gama inteira que foi criada desde o primeiro time, são meninas de confiança demais. E agora, hoje em dia, estão chegando também as novas, né? Tem Jasmine, craque, Mari, outra Mari, né? Mariana Nunes, craque também, Daniele também, craque, que Jasmine já saiu da faculdade, as outras duas ainda não, que estão chegando aí para dar um apoio, nossa, surreal. Então você está vendo aí essa evolução e hoje você pode observar e dizer, poxa, eu tenho meninas que eu posso tocar e me voe, né? Isso. Toco lá, recebo cá. Além das meninas que já tinham uma confiança, né, nelas, com certeza, porque elas evoluíram bastante e agora estão chegando outras que já estão chegando, graças a Deus, prontas. Então vão acrescentar muito mais no nosso time. Eu acredito que nas próximas competições aí. Como é que a gente está de goleira lá na seleção? Então, a gente não tinha. O goleiro é metade do time nesse tipo de futebol. A gente não tinha goleira, nossa goleira eram goleiras improvisadas. E aí chegou até inclusive uma preparadora de goleira na temporada passada, que ajudou bastante nisso, porque tinha uma menina lá na linha, Lohana, que ela chegou na linha, não sabia jogar, chegou só para praticar o esporte mesmo. E aí, por não saber jogar na linha, resolveu se arriscar no gol. E deu certo. E aí, quando chegou essa preparadora de goleiro, transformou a menina numa máquina. É um paredão, a menina desse tamanho, mas é um paredão que fecha tudo. Inclusive, ela jogou a WJCL. A WJCL, você sabe, a Just Champions League é o campeonato dos advogados no masculino, que hoje se transformou na Liga Campex. Nós temos a Just Champions League e a Just Libertadores, vai estrear nessa temporada 2021. E a gente teve a WJCL, que foi uma edição realizada para as meninas, né, no ano retrasado, em 2019. E foi uma competição que deu o que falar. Né? Nós tivemos aí 6 equipes, né? Montamos, na verdade, o campeonato com uma certa dificuldade, até para conseguir conciliar, né, todas aquelas meninas, e conciliar as exigências também que foram apresentadas no momento, né, as necessidades que a gente teve que também correr atrás para fazer, mas foi um campeonato bacana de se jogar, né? E a final foi entre Real Madrid e Barcelona, né, onde nós tivemos a craque do Barcelona, nossa convidada Marinês, e a craque do Real Madrid, nossa querida Renatinha. Até então, nossa técnica da OAB. Que era a técnica da OAB na época, e lançou, eu lembro como hoje, ela lançou antes do jogo, que já estava no páreo, que a taça já era dela, que ela ia conquistar e ela seria a melhor jogadora do campeonato, ia desbancar a Mari Diniz, e desbancou, porque ganhou. Mas olha aí, vocês reparem a covardia. O que aconteceu? Conta aí. Menina nova, 20 anos de idade nas costas, profissional desde que saiu da barriga da mãe, jogando contra uma coroa de 33.
Então, assim, é uma coisa que não tem como comparar, né? Logicamente, nossa treinadora foi excepcional naquele campeonato, regular em todos os jogos. A gente teve jogos de altos e baixos. O time às vezes estava bem, às vezes estava mal. Elas não, elas estavam bem o tempo inteiro. Além de uma jogadora dentro de campo, tinha a técnica, né? Que era ela mesma, coordenava e jogava e fazia tudo ao mesmo tempo. Então, foi uma competição muito boa. E estamos esperando por outra. Teve um acontecimento lá com a goleira. O que foi que aconteceu com a goleira lá? Qual? Tem uma história com a goleira. Nossa goleira passou mal. Nossa goleira, não Belinha, sei. Belinha. Eu não sei o que aconteceu com ela. Ela falou que estava tomando muito sol na cabeça. Me contaram na época que ela, quando chegava em momentos decisivos, ela tinha essas dores de cabeça. Tinha uma dor de cabeça, tinha uma dor de barriga, tinha uma... Alguma coisa acontecia com Belinha. Belinha, beijão pra você, viu? Mas me contaram isso aí, não sei se é verdade. Então, a gente não sabe se era nervosismo, se era realmente algo que acontecia, porque assim como as outras meninas, ela é advogada, Sim. Ela não é esportista. Aí ela foi pro gol, se arriscou para ajudar a gente a defender, então quando estava nos campeonatos, principalmente no Maranhão e outros campeonatos que tiveram, acontecia uma lesão, uma dor de cabeça, um passar mal, porque quer que não, é um jogo intenso, é um jogo de profissional, que amadores estão jogando. Então acontece muito de passar mal. Inclusive o lado psicológico da coisa. Exatamente. E lá na WJCL não foi diferente. Infelizmente ela acabou passando mal. Demorou para comunicar a gente que estava passando mal. Tomamos aí um saco de gol nas costas, até ela falar que estava passando mal. E aí a gente precisou retirar ela de campo, porque ela estava até passando mal com náuseas mesmo. E colocamos uma outra jogadora de linha no gol, mas infelizmente já estava tarde, o resultado já estava feito. Já tinha se perdido e pior, o Real Madrid foi campeão, tirou onda em cima do Barcelona. Tirou onda. Eu vi Lari, por exemplo, Lari dos Anjos, beijão Lari. Lari, aí tá fácil demais. Uma final... Não, tirou onda, porque a gente batalhou o campeonato inteiro. Tava praticamente, ficamos líder, né? O campeonato inteiro fomos líder, artilharia nas costas. Mas chegando lá na final, tomando 6 gols, não tinha como manter essa artilharia, não. Não tinha como manter. Gente, essa aqui foi Mari Diniz, certo? Cracaça de bola do futebol da OAB, do futebol feminino, né? Do futebol profissional, futsal. Isso, profissional, você joga lá, tá hoje lá no 18 Forte ainda? Não, esse time foi o primeiro. O que eu falei foi o primeiro time que eu participei. Desde então fui sendo contratada, né, por outros. Hoje em dia eu estou no atual campeão sergipano, Leões do Sertão, time lá de Glória. Leoa, sim. Fomos campeões sergipana ano passado. E aí estamos aguardando. Tem competições previstas aí já para acontecer? Então, depois dessa pandemia, deu uma parada, né? A gente está aguardando aí o futebol sergipano de campo, que fomos campeãs também em 2018 com o Real Sergipe. E estamos aguardando as competições retornarem para que a gente volte a praticar, né? E antes da gente ir embora, só lhe perguntar, a seleção brasileira feminina hoje com a Pia, como é que você enxerga hoje a seleção brasileira com chance de ter mais do que teve, e outra também já está chegando o fim, né, da era Marta, Cristiane já não foi convocada para as Olimpíadas. Exato. Como é que você vê hoje o futebol feminino aí? Então, eu vejo como uma renovação, não só da técnica, né, parte da técnica, mas também por parte das meninas. A gente vê chegando muitas meninas novas aí, muita qualidade. Depois desse boom que teve com a última Copa do Mundo feminina, muitos times criaram, né, times femininos, muitos clubes criaram times femininos. E aí foi surgindo essa gama nova de atletas, muitas meninas boas, e hoje em dia a seleção está completamente renovada, como a gente pode ver. Algumas peças chaves ali mais antigas, mas muitas peças renovadas. E eu tô com muita esperança, viu? Porque essas meninas que estão vindo agora estão vindo muita sede, muito gás. Bem preparadas, né? Muito bem preparadas. E temos ainda lá a nossa querida Formiguinha, né? Que tá lá com 40 e tantos. Pioneira. Né? Ela praticamente criou essa seleção e tá verdade, lá, tá igual a mim na seleção da OAB, viu? Ídola de todos os brasileiros. É isso aí. Agora, pra gente encerrar, a gente tem aqui em Sergipe, nosso querido amigo Aldrin, ele é treinador de uma fenômeno, né? Que é a menininha, eu esqueci agora o nome dela. Julinha temos Julinha, já treinou com a gente, Julinha. Né? Então, ela tem o quê? 8 anos, 10 anos? Hoje em dia ela tem 8, 9. 8, 9 anos. Você é um fenômeno, né? E isso. Você observando ela nessa situação, você se observa no passado, você diz, poxa, hoje a estrutura é diferente, o investimento também, apesar de ainda não ser o ideal, mas é muito maior do que anteriormente. O que é que você tem para dizer para meninas assim, como Júlia, e que querem despontar no futebol, que querem se revelar até não como um atleta, mas fazer o que gosta, sem medo, sem medo de preconceito, nada disso? Não só Júlia, como também, né, as várias Júlias e os responsáveis pelas Júlias, porque há muito tempo atrás existiam várias Júlias
que se perderam por aí justamente pela falta de estímulo, falta de apoio, essa falta de base que o masculino tem e o feminino não tem. Eu tenho muitas amigas que jogaram muito quando eram crianças ou jovens e não tiveram essa oportunidade que ela está tendo. E deem apoio, deem força, estimulem, logicamente o estudo por trás, mas podem estimular porque hoje em dia não existe mais isso que futebol é só para homem, futebol é para homem, é para mulher. E hoje em dia até, posso dizer, até mais para mulher do que para homem. Porque a gente quando eu falo nós mulheres, quando a gente quer fazer alguma coisa, mesmo que a gente não saiba, a gente vai atrás e aprende. Então, todas as meninas que estão querendo jogar futebol, que estão querendo entrar nesse meio de futebol, continuem, peçam estímulo aos seus pais, aos seus responsáveis, aos seus treinadores nas escolas, que podem ir, que vai dar certo. E você que é advogada, que está nos assistindo agora, advogadas e estudantes de direito. Estudantes também, né? Isso. Que quer jogar futebol, procura a OAB. Né? Procura a OAB. Ah, eu não tenho contato de Mari, eu não tenho... Entra aí no Instagram, manda um recado, manda um direct, Instagram da Campex Sport, Instagram do Respeita a Minha História, manda um direct que a gente vai mandar o contato de Mari, e Mari participa dessa organização. Sim. Ela vai colocar você nos treinos, ela vai observar e aí com certeza você vai ajudar muito a seleção sergipana feminina. E vou dizer mais, a Mari sabe disso, as viagens são sensacionais. Deixa elas irem para elas verem pessoalmente como é. Em todos os sentidos, tá certo? Passa a bola para cá, Mari. Toda sua. Então, valeu. Galera, esse foi o Respeita a Minha História com Mari Diniz. A gente fica por aqui. E ó, se inscreva aí no canal Campex Esportes, Casa de Taipa Esportes. E até a próxima.